Olá pessoal, olha eu aqui de novo, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre problemas no trato urinário, tá? Dos pequenos animais, cão e gato. A gente vai falar um pouquinho para vocês como a gente consegue identificar que o paciente está tendo um probleminha de trato urinário em casa e também como prevenir esses problemas, né? Tanto no cão quanto no gato. Muitas vezes acontece que esse animalzinho chega na clínica veterinária para a gente atender já num estado muito crítico, porque o proprietário não consegue identificar esse problema dentro de casa antes que a doença se agrave. Então a gente vai dar aqui algumas dicas para vocês. Primeiramente, de como prevenir os problemas do trato urinário. Então, simplificando um pouquinho, a gente divide os problemas de trato urinário em 3 categorias. As doenças renais, que a gente não vai falar nesse vídeo, porque é um tema muito amplo, muito grande, não tem como falar. As cistites, que são as infecções de urina que o pessoal costuma falar, e também as obstruções. Então a gente vai falar sobre as cistites e as obstruções. Primeiramente, as cistites, que são as infecções de urina, comumente ocorrem em fêmeas, em cadelas e também em gatas. Essa cistite, ela consiste simplesmente em uma inflamação mesmo da bexiga, e essa inflamação ela pode ser causada por uma infecção que vem proveniente de agentes infecciosos ou então alguns agentes químicos, como por exemplo bactérias, micro-organismos, né? Ou então algum medicamento que o animal venha tomar que provoque uma inflamação na parede da bexiga. Essa inflamação, ela causa muito incômodo no animal e ele, por muitas vezes, acaba também tendo lesão dessa parede. E essa lesão, ela deve ser tratada juntamente com a patologia, né? Que no caso é a cistite. Já as obstruções urinárias, elas ocorrem comumente em machos e a gente dá uma atenção especial aqui, ó, ao felino, tá? Porque o que acontece? O felino, devido à sua conformação anatômica mesmo, a anatomia do trato urinário dele, facilita a formação de cálculos e também a obstrução por sedimentos. Vou explicar um pouquinho sobre isso. As obstruções urinárias, geralmente, elas vêm após um processo inflamatório da bexiga mesmo, as chamadas cistites, ou então até mesmo junto a esse processo, porque ocorre uma descamação do epitélio, ocorre uma descamação da parede da bexiga, que junto com alguns cristalzinhos vão formando aquele sedimento, aquela areinha. E essa areia, por sua vez, acaba por causar obstrução. Essa obstrução pode ser até mesmo dentro da bexiga ou então lá embaixo, né, na uretra do animal. Por isso que ocorre comumente em machos e especialmente também no felino, porque a uretra dele é um pouco mais estreita e mais comprida do que a da fêmea. Certamente ali, aquela área ela vai ser mais fácil de se obstruir com alguns sedimentos, que é essa areinha que é formada no trato urinário. Essa areinha também que eu falei, essa areia, ela também pode futuramente dar origem às pedras. São aquelas chamadas pedras na bexiga que o pessoal comumente costuma falar. Aqui tem umas imagens para vocês verem as pedrinhas. A gente tem diversas pedras de várias composições diferentes e também de vários tamanhos. E são esses cálculos que levam o animal a ter um quadro obstrutivo, né? Um quadro de obstrução urinária. Esses quadros, eles são extremamente graves e podem levar o animal a óbito. Então, gente, para evitar que o animal chegue a um quadro tão grave como é o quadro de obstrução urinária, a gente vai dar algumas dicas para vocês e também ensinar vocês um pouquinho, pelo menos, como prevenir esses quadros, tá bom? Então acompanha a gente. Então, vamos à primeira dica para prevenção. Evitem dar para os seus animais petiscos, ossos, suplementos de cálcio, carnes em excesso. O animal ele tem que ficar com a dieta exclusiva à base de ração. A ração ela tem os nutrientes necessários para ele e faz com que ele se alimente nem com excesso e nem com deficiência de nutrientes. Claro que tem que ser oferecido para o animal uma ração com boa qualidade, né? Esses alimentos que eu falei para vocês, eles são ricos em alguns componentes que podem fazer mal para o animal e futuramente gerar um quadro de cistite e até mesmo obstrução. Como é o caso, por exemplo, do suplemento de cálcio. Às vezes você dá para o animal uma quantidade a mais de cálcio do que ele necessita, esse cálcio acaba sendo depositado ali na bexiga dele e pode vir a formar o sedimento.
carne também com excesso de proteína, que também origina cálculos se a proteína for ofertada em excesso, e assim sucessivamente. Então evitem esses alimentos. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é em relação aos gatinhos, né? Felino, eles têm uma tendência a beber menos água, eles ingerem pouca água. Então procurem comprar para eles aqueles bebedouros que estimulem a curiosidade do animal. Aqueles bebedouros que tem cascatinha, aqueles bebedouros que eles têm brinquedinhos embaixo, porque assim eles vão entrar mais em contato com aquela água ali e consequentemente vão beber mais. E por favor, né, gente, troque pelo menos 2 vezes por dia a água do animal, porque até a gente, ninguém bebe água quente, né? A terceira dica que eu tenho para dar para vocês é em relação à caixinha de areia. Todo mundo sabe que o gatinho, ele adora urinar e defecar na caixa de areia. Só que o que pouca gente sabe é que para cada animal que você tem que ter uma caixa de areia a mais. Ou seja, eu tenho 2 gatos na minha casa, então o ideal são 3 caixas de areia. Uma a mais a quantidade de animal que a gente tem, porque o gato ele é muito territorialista e também muito higiênico, apesar de muita gente dizer ao contrário. Ele é muito higiênico, então ele não vai urinar e nem defecar em local sujo. Então troquem a areia diariamente e também sempre tenha uma caixinha de areia extra pela quantidade de gatos que vocês têm. A quarta dica que eu tenho para dar, não menos importante logicamente, é em relação às fêmeas, principalmente as cadelas. Como eu falei anteriormente, as cadelas elas têm uma predisposição a ter problemas de bexiga, ou seja, infecções na bexiga. E principalmente durante o cio, essa cadela, por uma série de fatores hormonais e fatores ambientais, ela tem uma predisposição maior a ter infecções por micro-organismos. Então, o ideal quando a cadela apresentar o cio é deixar ela ali pelo menos uns 2 meses em um ambiente com pouca contaminação. Ou seja, evitem deixar ela em lugares que ela possa deitar em acúmulo de folhas, areia, graminha também, porque como o sistema imunológico dela está enfraquecido por causa da alteração, a variação hormonal, é fundamental que essa cadela ela seja protegida, porque senão ela pode ter um problema de trato urinário devido ao ciclo estral. Agora que eu já dei para vocês as dicas de prevenção, a gente vai dar agora as dicas de como identificar que o seu animal pode estar tendo probleminha de sistema urinário em casa. Então a primeira dica que eu dou para vocês é realmente observar como o seu animal está urinando. Quando ele urinar, você vai na urina dele, observa a coloração, observa o aspecto daquela urina. Se aquela urina estiver avermelhada, significa que está saindo uma quantidade de sangue que está sendo perceptível ali para você. Observe o odor daquela urina, está um cheiro muito forte, ela está saindo muito amarronzada ou está saindo avermelhada, ela está muito consistente, aquela urina que quando cai no chão, não passa 10 minutos, ela já começa a ficar ressecada. Ou então, quando ela se seca, você vê nitidamente a formação de cristalzinhos no chão. Quando formam esses cristalzinhos, significa que o animal está tendo algum tipo de sedimento na bexiga que está saindo na urina. Então é extremamente interessante você levar esse animal ao veterinário para ele identificar a causa dessa formação de sedimento. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é em relação aos felinos novamente. Gato é um pouco mais difícil da gente observar o aspecto da urina, porque geralmente eles fazem o xixi deles dentro da nossa caixinha de areia ali que a gente coloca, né? Então eles fazem o xixi, a gente vai lá, limpa e a gente não observa o aspecto dessa urina. Porém, quando gatos apresentam algum problema de trato urinário, tanto fêmeas quanto machos, eles apresentam alguns distúrbios de comportamento, como por exemplo, eles acabam de sair da caixinha de areia e voltam para ela de novo. A postura que eles adquirem ao urinar, ela muda, então você vê claramente que aquele animal está apresentando um desconforto para urinar. Se você observar ele urinando, você vai ver que ele urina uma quantidade muito pequena, sai uma quantidade muito pequena de xixi. E também ele pode até vocalizar, ele pode miar mais alto porque ele está fazendo muita força, ele pode parar de beber água porque ele não está conseguindo urinar direito. Então tudo isso tem que ser observado, principalmente nos felinos, que são animais silenciosos. Quando os felinos adoecem, eles não ficam manifestando dor, como é o caso do cão. Eles ficam mais quietos, mais apáticos, eles tendem a se esconder. Então fiquem atentos a isso.
a frequência de micção, ou seja, a frequência que esses gatinhos vão à caixinha de areia, a postura que ele adquire ao urinar e também se eles estão tendo alguns desvios de comportamento, por exemplo, urinando em lugares que eles não costumavam urinar, urinam atrás da porta ou então em cima da mesa. Isso pode ser indicativo que ele esteja apresentando um problema de trato urinário. Não é incontinência urinária, tá, gente? Muita gente vem pra mim na clínica e fala: ah, meu gatinho tá com incontinência urinária porque ele faz xixi toda hora. Não é isso. Ele tá fazendo xixi toda hora porque quem já teve uma infecção de urina, como eles dizem, ou uma cistite, sabe que a vontade de urinar ali, ela persiste, porque o canal da uretra, ele fica irritado. Então, se vocês perceberem nos seus animaizinhos qualquer alteração desse tipo, é fundamental que você encaminhe ele diretamente para o médico veterinário. Lá, o veterinário vai fazer o exame clínico completo do seu animal e também identificar, através de exames de imagem, se aquele animal está tendo um quadro realmente de obstrução, de cistite ou então uma doença renal, que é mais grave e mais complexa de ser tratada. E, gente, por favor, não deixem para a última hora. A quantidade de animal que morre por problema no trato urinário é absurda. E é simplesmente porque o dono ainda não tem aquela capacidade de observar se aquele animalzinho está tendo alguma patologia, está iniciando alguma doença do sistema urinário. Então, eu espero realmente que essas dicas ajudem a vocês a identificar. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Então, obrigada pela atenção e beijo para vocês.